Olá, pessoal! Daremos início ao nosso capítulo 7, Cultivando a Paz. Infelizmente, guerras e violência estão presentes em nosso cotidiano, ainda que indiretamente. Porém, a busca pela paz tem sido cultivada cada vez mais para que o mundo seja um lugar agradável, seguro e acolhedor para todos, certo? O que está, na verdade, representando nesta imagem? O que você acha que ela simboliza? Em sua opinião, por que aconteceram guerras e conflitos? Né? Porque acontecem. Como é possível promover a paz no dia a dia? Né? Então, essa é uma grande batalha feita por todos nós em todos os tempos, né? Desde as primeiras guerras do mundo, certo? E aqui, né, ele está pedindo para a gente refletir por meio dessas duas imagens aqui, uma servindo de vaso para margaridas, que tem as pétalas brancas representando a paz, né? E aqui embaixo uma outra, né, bala, só que aqui ela não está com a mesma função daqui, né? Seria mais a função de guerra mesmo, como combatente, né? Então, a gente pode analisar e querer consagrar com isso, mostrar que o nosso mundo ele precisa sim de paz. Ainda até hoje, né, no ano de 2020, século 21, né, a gente ainda luta buscando essa paz no nosso dia a dia, tá? Então, a partir daqui, a gente vai começar a ver poema, certo? É uma linguagem que vocês conhecem, que não é novidade, né? No entanto, nós vamos saber de alguns detalhes a mais aqui nessa unidade, certo? Aqui ele traz um poema, ó, escrito há mais de 70 anos por Carlos Drummond de Andrade, decorrente da época de guerra mesmo, ó, Visão 1944, tá? Então ele traz aí um poema a respeito de muitas coisas que nós estamos em busca desde muitos anos, certo? Então, ó, Carlos Drummond de Andrade, a fonte do poema, ó, Visão, 1944 é o nome do poema, que é do livro A Rosa do Povo, São Paulo, Companhia das Letras, certo? E também está disponível na própria página do escritor Carlos Drummond de Andrade, tá? Ele nasceu em 1902, Itabira, do Mato Dentro, Minas Gerais. Carlos Drummond viveu no Rio de Janeiro de 1934 a 1987. Desde muito jovem, Drummond escrevia poemas e crônicas para os jornais, tornando-se mais tarde um dos principais nomes da literatura brasileira. Né? Nós já estamos dando início a um conhecimento sobre Carlos Drummond de Andrade, onde vocês aprofundarão em literatura no ensino médio. Drummond foi um grande poeta, defendia a liberdade poética tão idealizada pelos grandes escritores da época e sabia como ninguém brincar com as palavras. Os seus textos caracterizam-se pela preocupação estética, por meio do predomínio de versos livres, linguagem coloquial e pela temática da reflexão social, pois há a presença de um eu lírico preocupado com as questões sociais do seu tempo. O autor tem uma vasta e diversificada obra composta de poemas, contos, crônicas, ensaios, críticas e traduções. Dentre os livros de poemas, destacam-se Alguma Poesia, Sentimento do Mundo, Lição de Coisas e A Rosa do Povo, que inclusive foi tirado esse poema, tá? Depois daqui, vocês têm algumas questões de interpretação que nós faremos nas aulas online,
tá? Mas que vocês deverão responder essa página 15 e página 16, certo? E aí depois nós faremos a conferência disso tudo, tá bom? Para que verificaremos para ver se está tudo ok com os exercícios, tá? Só para finalizar essa parte inicial sobre poemas, tá? Eu trago aqui uma descrição, né, de uma definição teórica, na verdade, sobre o poema, que ele é uma composição versificada que pode apresentar recursos ritmos como a rima. Os versos podem ser agrupados em estrofes, que nós já conhecemos, né? E a rima é construída com base na repetição de sons iguais ou similares ao final das palavras, podendo aparecer no meio do verso, que é o chamado de rima interna, ou no fim dele, que é a rima externa. No entanto, há poemas que não apresentam rimas. Os versos do poema sem rima são chamados de versos brancos. Um dos argumentos usados na construção dos versos e estrofes é o encavalgamento, que consiste em uma ruptura na unidade sintática de uma frase, de forma que parte delas se inicie em um verso e continue nos versos seguintes. Nós daremos maior entendimento para essa questão do encalgavamento quando a gente perceber aqui entre os poemas, aqui mesmo desse da Rosa do Povo, né, a essa intercalação de um verso no outro, para que a gente veja como funciona essa estrutura das orações, em que ela aparece o início dela num verso e aí a oração termina no outro verso. Então, isso a gente chama de encavalgamento, tá? A gente vai ver isso com a prática nos demais exercícios, certo? Então, agora nós retornaremos lá para o comecinho da página 13 que eu falei, né? 13 e 14, que vocês farão a leitura, ó, 13, 12, 13, a leitura, tá? E depois, ó, 14, nós teremos uma conversa e 15, aqui, e 16, vocês façam os exercícios para conferência na online, ok? Até lá, obrigada.